Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje sobre comércio exterior. Bom, antes de eu chamar o meu convidado, eu quero aproveitar e te convidar para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, porque assim, toda vez que um vídeo novo entrar aqui no nosso canal, você recebe a informação em primeira mão. Bom, o nosso programa hoje vai falar sobre desafios desse mercado que movimenta bilhões de dólares aqui, só no Brasil. Também a gente vai saber quais são as principais características, habilidades que um profissional que atua nessa área precisa ter ou desenvolver, as tendências do mercado e, claro, entender como o impacto da pandemia do novo coronavírus, chegou nesse segmento, como ele está encarando ainda essa realidade. Quero chamar o meu convidado. Eu tenho um prazer de trazer aqui para o CRA Entrevista o administrador registrado aqui no CRA São Paulo, Roberto Milani, VP da Conexport, empresa de comércio exterior no Brasil com mais de 40 anos de história. Tudo bem, Roberto? Seja muito bem-vindo ao CRA Entrevista. Obrigado, Maria Rita. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui para poder dar um pouquinho da minha experiência aí para os nossos convidados. Já que você falou em experiência, eu quero aproveitar toda a sua experiência na área do comércio exterior para pedir para você traçar um panorama, desde quando você começou a atuar nesse segmento há mais ou menos 40 anos até hoje, Qual é o cenário atual do comércio exterior no Brasil? Pois é, vou tentar ser bem sucinto, porque como você disse, eu tenho 40 anos nesse negócio, eu comecei muito cedo, comecei ainda na faculdade, depois parei um pouquinho, fui para fora, fiz uma pós-graduação, mas no comércio exterior eu sempre, obviamente, desde bem cedo, sempre tive muito interesse não em comércio exterior, mas em política, em geopolítica, E isso acabou me trazendo a oportunidade de fazer um estágio aqui na Conexport e as coisas acabaram acontecendo até depois de alguns anos me tornei sócio e vice-presidente da empresa. Mas comecei numa época que era completamente diferente, completamente diferente, até um pouco romântica. O contato com o exterior era muito mais limitado, sob todos os aspectos. Hoje é difícil, com toda a evolução que houve em comunicação, é difícil a gente imaginar, principalmente para gerações mais novas, como é que funcionava. Mas a China era um país completamente distante, muito pouco conhecido, quer dizer, a comunicação fazia com que a informação geopolítica fosse muito limitada, Isso era, claro que era complicado, mas trazia oportunidades incríveis para empresas ou empresas ou profissionais que quisessem se dedicar ao comércio exterior. A própria dificuldade de comunicação, a dificuldade de acesso, Então, as coisas mais românticas e diferenciadas que vocês podem imaginar. Eu viajei muito cedo para a China, fui no começo da década de 80 para a China, e para que eu pudesse me comunicar com o Brasil, eu precisava fazer um esforço tremendo, não só de língua, porque nem inglês eles falavam, mas eu pedia a ligação geralmente cedo no hotel, e essa ligação só se completava depois de horas, E mesmo assim com muito pouca qualidade, mas já existia, óbvio, um volume necessário, já se entendia que deveria existir uma complementariedade entre os diferentes países. Nesse momento, o Brasil era exportador, pelo menos era na exportação que eu me dedicava, e a gente fazia exportação de matérias-primas de vários setores. O Brasil era bastante industrializado, apesar de ter uma indústria bastante difícil, porque ela vinha se instalando, ela se instalou basicamente na década de 60 e 70, mas eram poucas indústrias com capacitação qualitativa a exportar, E não só qualitativa, como de custo, O Brasil apresentava custos, até pela deficiência qualitativa, custos altos em seus produtos, mas existiam determinadas áreas onde o país era muito competitivo e trazia complementariedade. O Brasil tinha uma outra dificuldade importante, havia um protecionismo enorme na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e com isso impunham-se
entre outras coisas, cotas para os produtos brasileiros. Então, o Brasil tinha dificuldade de colocar seus produtos realmente, vamos dizer, no mundo ocidental, em função desse protecionismo. Portanto, tanto a China quanto o leste da Europa acabaram se mostrando oportunidades diferenciadas, e é onde a gente pôde realmente crescer bastante e trazer muita criatividade naquela época. Mas isso mudou muito a partir dos anos 90, né, com a abertura que o Brasil trouxe, e essa abertura foi, assim, na minha visão, uma grande mudança de grande importância, né? Se isso não tivesse acontecido, realmente o Brasil estaria anos-luz atrás do que está hoje. Com isso, apesar da gente ter sofrido e perdido parte de nossa indústria, isso é uma realidade que a gente não pode contestar, a gente trouxe uma concorrência qualitativa que fez com que o Brasil instalasse capacitações industriais importantes e passasse realmente a entender um pouco da complementariedade mundial, coisa que não entendia pelo protecionismo que existia até a década de 90. Então, eu acho que hoje o Brasil realmente ele participa do canal de duas vias, né? Ele exporta aquilo que é competitivo e importa aquilo que lhe falta. Então, eu acho que isso veio de uma maneira natural a partir da abertura que tivemos a oportunidade de vencer. Roberto, às vezes o comércio exterior passa por alguns problemas, como ameaças, sanções, como já vimos, né, com a carne brasileira. Eu queria saber como é que se dá essa relação entre os países e se você concorda com o protecionismo. Então, o protecionismo está presente em praticamente todos os países. Eu considero realmente um atraso de grandes proporções, porque a realidade em tudo que a gente faz na vida é que as coisas corram para o natural, né? Cedo ou tarde, qualquer coisa que é contra a realidade, contra o natural, acaba se mostrando ineficiente, antiproducente, e protecionismo é, sem dúvida, uma situação ineficiente, né? Existem países que são mais descarados assim no seu protecionismo, existem, por outro lado, aqueles que parecem se mostrar altamente democráticos no que diz respeito ao comércio internacional, muitas vezes têm protecionismos ou subsídios escondidos, né? Então, infelizmente, é uma prática que existe em praticamente todos os países, e no Brasil também. Eu acho que o Brasil peca muitas vezes. Hoje a gente tem alguns casos de protecionismo que a gente vê. Tem na área têxtil, existe um que está correndo hoje muito interessante, porque trata-se de um produto onde o Brasil tem claras deficiências de produção, né? Apesar de ter produção, mas não consegue abastecer nem um percentual razoável do mercado, e mesmo assim ainda se discute um protecionismo para esse produto específico do qual estou falando. Eu prefiro não mencionar, não há necessidade de mencionar agora. Mas essas coisas acontecem com certa frequência. É claro que a indústria que se vê prejudicada deve se unir para poder demonstrar a realidade dos fatos muitas vezes. Eu acho que o caminho correto é fazer com que as coisas aconteçam, primeiro, né, de uma maneira diplomática, que as partes possam conversar, ao invés de impor situações de força. Acho que as coisas podem acontecer de maneira regular, ou seja, não há necessidade de a curto prazo, rapidamente, se impor sanções. Pelo contrário, eu acho que sanções devem ser sempre feitas de maneira paulatina, para que as economias possam se adaptar e as indústrias possam se adaptar. E, em geral, realmente eu sou muito a favor e pratico isso até no Conselho Empresarial Brasil-China. Eu sou a favor da diplomacia e da discussão. Eu acho muito difícil, no médio prazo, o bom senso perder. Bom, gostaria de saber, a partir, né, da operação da Conexport, como é que o impacto aconteceu da pandemia que a gente ainda vive na empresa? Se você puder falar um pouco hoje sobre o tamanho da operação da Conexport, e aí, a partir dessa informação, complementar, né, qual foi o impacto dessa pandemia nessa operação? Bom,
como em todos os outros setores, o impacto foi enorme, né? A Comexport, ela optou por o crescimento nos últimos anos, ela vem investindo maciçamente em todas as áreas de comércio exterior. Ao longo da nossa entrevista, a gente vai poder falar de outras situações, mas a Comexport chegou ao faturamento de mais de 15 bilhões de reais no ano passado. A gente está apontando para mais de 20 bilhões esse ano, o que nos dá aí um posicionamento da primeira trading em volume, né? E isso é aquele ciclo, vamos dizer, no nosso caso, a gente considera muito virtuoso, porque à medida que a gente cresce os nossos volumes, a gente consegue crescer na qualidade do serviço que a gente presta, a gente consegue angariar custos mais enxutos, né? Que é o que a gente traz para o mercado e é o que acaba fazendo com que a gente tenha cada vez mais clientes e volume, né? A pandemia acabou trazendo grandes oportunidades para a área de comércio exterior e para a Comexport, especialmente. O que aconteceu? Em primeiro lugar, a gente teve uma quebra gigantesca da lógica de suprimento no mundo todo, né? Então, alguns meses parados fizeram com que os containers sumissem, fizeram com que houve uma ruptura enorme, né, nas cadeias de suprimento. O Brasil é importador de matérias-primas e a Comexport atende as maiores empresas brasileiras nesse trabalho, né, no suprimento de matérias-primas. E nesse momento de quebra da cadeia de suprimento, a experiência, né, foi muito bem remunerada e procurada, né? Então, nós tivemos, obviamente, as empresas nos procuraram para soluções de frete, para soluções de financiamento, para soluções de obtenção de mercadorias no exterior. Produtos sumiram, containers sumiram, navios sumiram, e aquele que tinha mais experiência e com as teias mais bem posicionadas fizeram com que pudesse ajudar de maneira mais significativa o seu cliente. Então, na nossa área de produtos de importações indiretas, aonde a gente atende algumas das maiores empresas nas suas necessidades de importação, essa foi a grande questão. Quer dizer, nós tivemos aí a oportunidade de ajudá-los e de maneira diferenciada, e fizemos com que as dificuldades de suprimento ficassem um tanto quanto diminuídas, né, e mais ajustadas. Na nossa área de importações diretas, a gente importa e distribui algumas áreas, em algumas áreas específicas, também fomos beneficiados pela nossa longevidade, pelo nosso tempo de trabalho e pelo nome que a empresa conseguiu angariar ao cabo desses 50 anos de atividade. Então, enquanto alguns fornecedores, alguns clientes não foram prestigiados por serem novos clientes ou por terem suas dificuldades na cadeia, a Comexport foi muito prestigiada, né, pelos seus fornecedores. E o fato também de estar 50 anos no mercado fez com que a gente abrisse oportunidades de fornecimento em praticamente 5 continentes. Então, nós temos contatos em todos os lugares. Se a China não era uma origem importante naquele momento, a gente via para a Indonésia, ou a gente tem contatos na Tailândia, ou nos Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Europa Oriental, fizeram com que a gente... Então, essa longevidade, esse tempo de trabalho fez com que a Comexport pudesse realmente se utilizar tanto da sua boa reputação, né, quanto da sua capacidade de obter mercadorias e fatores de comércio exterior. Então, a pandemia foi positiva do ponto de vista comercial para nós. Como um todo, a empresa cresceu por causa desses fatores. Estamos hoje ainda mais reconhecidos do que éramos há 2 anos atrás, mas, sem dúvida, passamos a enfrentar uma nova realidade à medida que a pandemia vai acalmando, se Deus quiser, espero que isso aconteça logo.
os fatores de competitividade aumentam para a gente, tá? Roberto, a gente recentemente gravou um programa sobre cabotagem e a gente falou muito sobre a importância, né, desse modal, mas que ele ainda não é tanto investido aqui no Brasil, ainda não é tão, como é que eu posso dizer, difundido aqui nesse modal dentro da logística. Eu queria saber se vocês fazem uso da cabotagem, como é que ela está inserida na operação de vocês? Bom, nós estamos... A Comexport está sediada em diferentes portos, né? Obviamente, a gente procura estar naqueles portos onde existem incentivos específicos para comércio exterior e qualidade de operação. Então, nós hoje estamos no Espírito Santo, nós temos nossa sede, inclusive, no Espírito Santo, nós estamos em Pernambuco, nós estamos em Santa Catarina. Esses 3 portos talvez sejam os principais. Esses 3 estados têm os portos onde a gente mais opera. Mas também trabalhamos no Paraná, trabalhamos bastante em Santos. E nós somos obrigados a ter um fluxo de mercadoria dentro do Brasil. Todo mundo sabe, não é novidade, que infelizmente os custos logísticos de transporte terrestre são enormes e as dificuldades vão junto com esse custo, e a gente usa assim cabotagem. Então a gente tem mercadorias que chegam no Nordeste que nós somos obrigados, nós precisamos distribuí-las no Sul, além de no próprio Nordeste, também por cabotagem. Nós já tivemos muitas experiências de produtos que seguem ao Uruguai para uma segunda distribuição dentro da América Latina, que vem por cabotagem até o norte do país. Existe uma economia gigante de custo e muitas vezes alguns produtos se mostram muito adequados para o transporte de cabotagem. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar do assunto, nós temos uma turma grande de logística dentro da companhia que se dedica muito a isso. Se você quiser saber mais sobre cabotagem, principalmente assistir ao nosso CRA Entrevista sobre esse tema, vamos colocar no descritivo aqui do vídeo o link para você ir direto para o CRA Entrevista Cabotagem, combinado? Bom, Roberto, pesquisando, né, sobre a Comexport, eu descobri que vocês estão investindo muito da satisfação do cliente, né? E eu queria entender como é que isso funciona, uma vez que o cliente de vocês é uma empresa, o B2B, né? Aquela relação B2B. Como é que isso é possível? A gente fala muito de satisfação do cliente quando a gente está falando de uma empresa direcionada ao cliente físico. Eu queria saber como é que isso se desenvolve na relação B2B. Bom, de muitas maneiras aqui dentro da Comexport, claro, em primeiro lugar, nós fazemos questão do relacionamento pessoal, né? Nós temos um time que se dedica muito a estar presente no dia a dia de cada uma dessas empresas. Como você bem disse, a Comexport tem o cliente como centro da nossa atenção e atividade. A gente tem no Customer Service a maior das nossas dedicações. A gente enxerga realmente que o nosso negócio funciona e sempre funcionará em função do cliente. A gente tenta se transferir às necessidades que o cliente tem. São muitas as ferramentas que a gente usa, mas eu te diria que talvez a ferramenta na qual a gente vem mais investindo é na área de TI, né? No que diz respeito, nós temos hoje podemos até ser considerado uma empresa de tecnologia hoje. Nós temos um número bastante significativo de desenvolvedores. Nós temos um sistema, a gente chama de CMS, né? Um sistema dentro da Comexport que dá uma visibilidade absolutamente horizontal para qualquer das operações dos nossos clientes. Então, uma vez sendo cliente da Comexport, ele acompanha a confecção de cada documento, acompanha toda a estrutura física, todo o caminho físico do produto que ele está comprando a cada instante, né? Então, ele realmente se sente executando, eu não diria que se sente executando, mas ele tem
todo o volume de informação possível a respeito do que ele comprou, né, através do nosso sistema. Isso dá muita segurança, faz com que as coisas aconteçam de maneira regular, quer dizer, a todo momento é só entrar ali no nosso sistema, e hoje nosso sistema abrange não só os desktops, mas até via celular. Hoje, em qualquer lugar, na praia, ou no campo, ou no seu escritório, ou em casa, ou de madrugada. Teve sinal, está tendo acesso. Teve sinal, está tendo acesso a saber exatamente onde está seu produto, quanto tempo de previsão para que ele chegue, quais são os eventuais problemas que podem aparecer, qual é a documentação que será necessária amanhã logo cedo para que seja providenciada e assim por diante. Tudo isso integrado, né? Essa integração vem crescendo cada vez mais, existem execuções que são feitas de maneira direta, quer dizer, com as multinacionais, nós não estamos só linkados às empresas do Brasil, nós estamos linkados às suas sedes, às vezes às suas filiais. Então, eu te diria que talvez o nosso maior investimento tem sido nisso, e a gente tem obtido um sucesso muito, muito significativo. Os nossos clientes têm, no nosso CMS, um dos fatores de maior elogio da nossa atividade. Como você definiria a sua liderança? Uma liderança de inovação? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode abrir mão da inovação. A gente está cada dia mais atento a isso. A gente vem contratando mais e mais pessoal que vem saindo das faculdades, tanto do Brasil quanto do exterior, gente jovem, ligada ao dia a dia, ao crescimento, às novidades. Isso realmente a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma, porque é isso que realmente nos leva à liderança, além de todos os outros fatores. Mas estar presente na inovação é absolutamente essencial, senão a gente fica para trás mesmo. Agora vamos falar sobre tendências, né? Já estamos aqui trazendo a importância da tecnologia para esse setor. Seria essa uma das tendências para o mercado de comércio exterior aqui no Brasil, Roberto? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? No mundo todo a tecnologia tem tomado conta das relações, né? Eu não abro mão, em hipótese nenhuma, do relacionamento pessoal. Nunca será suplantado, né? Eu acho realmente, eu não vejo a hora de estar livre, desimpedido para pegar meu aviãozinho e ir para a China, para ir visitar as áreas remotas nos estados chineses, estar presente com os formadores de opinião, estar presente com os nossos clientes. A gente faz questão absoluta de ter essa intimidade. É isso que faz com que as pessoas acreditem nas outras, e, para mim, o fator confiança, ele determina, sem dúvida nenhuma, os negócios, né? Você faz cada vez mais negócios com quem você confia. E eu acho que essa presença, né, que no nosso caso a gente faz muita questão, aliada à tecnologia, é a forma de sucesso, não tenho dúvida. Agora, o desenvolvimento de comércio exterior já passa seguramente pelo desenvolvimento de tecnologia. Uhum. Bom, Roberto, a gente está falando aqui para profissionais da administração, em sua maioria, profissionais que atuam na área do comércio exterior, como também estudantes que querem atuar, querem ser seus colegas, né, dessa área. Vou pedir para você algumas dicas, né, de capacitação, de habilidades que um profissional da área de comércio exterior precisa desenvolver, principalmente nesse mundo tecnológico, né, já que a gente está falando de tecnologia. Quais são as principais habilidades, as principais soft skills, né, que esse profissional precisa ter hoje em dia? Eu gosto muito da minha profissão, né? Eu acho que a administração de empresas te dá uma visão macro e muito significativa. Eu me lembro quando eu era moleque, na década de 80, na década de 70, né? Eu fui fazer faculdade, meu pai me dizia, não, mas a administração é complemento. Eu acho que esse negócio de administração é uma profissão complementar. Você tem que estudar engenharia, direito, e aí complementar os seus estudos com a administração de empresas.
Eu optei em fazer administração porque eu gosto, efetivamente, de ter uma visão geral das coisas. E naquela época, na minha cabeça, a situação era inversa da que o meu pai dizia. Eu pensava, eu vou fazer o máximo de mim para fazer um curso que me abra horizontalmente a minha visão do que é a indústria, do que é o comércio, do que é a relação profissional, para depois tentar me especializar onde quer que seja, né? E foi isso que eu fiz, e não me arrependo, e acho, e volto a dizer, acho que a profissão de administrador, sem dúvida nenhuma, é uma das profissões mais interessantes que existem dentro dessa ótica, né? A capacitação que o administrador acaba tendo de interagir com diferentes áreas. Eu acho que na área de comércio exterior existem desafios assim gigantes, gigantes. O país é um país muito dependente de infraestrutura, portanto de logística. Eu acho que dedicação à infraestrutura e logística, eu diria que é uma das... Se eu estivesse começando de novo, eu talvez, se não fosse buscando a área comercial, eu buscaria realmente uma capacitação na área de logística e infraestrutura. O Brasil precisa muito disso. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver um crescimento gigante na infraestrutura brasileira. O Brasil, por outro lado, é um grande fornecedor de matérias-primas, tem uma vocação maravilhosa para a exportação da agricultura e deixa uma boa parte destes custos serem atingidos por uma infraestrutura, eu diria, bastante ineficiente, né? Não é nem ineficiente, é inexistente. A quantidade de portos, a qualificação de portos e de estradas, a própria qualificação da cabotagem, não qualificação, mas a utilização da cabotagem. Existe tanto a crescer na área de logística e infraestrutura que, para mim, sem dúvida, é uma das áreas de capacitação onde a juventude, os jovens que estão estudando hoje deveriam se dedicar. A outra área, sem dúvida, é TI, né? Não tem. E isso eu te diria a nível de todas as áreas, né? Não tem como participar deste novo mundo sem estar presente. Aí eu te diria que é que nem conhecer TI, que nem falar inglês. Talvez houvesse uma época que não era tão essencial, hoje é absolutamente essencial, né? Quem sair da faculdade sem ter boas noções de tecnologia... Não precisa se tornar um programador, mas conhecer sobre, né? Conhecer, praticar, saber que existe esse caminho para frente, né? Não tem como ser diferente. Então, só para nomear alguma coisa entre várias outras, eu acho que logística, infraestrutura e tecnologia são áreas de concentração assim, essenciais para o comércio. Ótimas dicas, Roberto. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas antes de eu pedir para você a dica de leitura que a gente tem sempre pedido aqui aos nossos convidados, eu quero saber como é possível inserir ESG nesse universo do comércio exterior. A gente tem falado muito sobre essas 3 letrinhas, eu inclusive sei que a Conexport trabalha junto, né, com o GRAAC. Eu queria que você falasse um pouquinho, através desse exemplo, como é que vocês conseguem desenvolver o ESG nas ações de vocês. A gente tem a consciência de que a empresa, né, a iniciativa privada tem uma obrigação gigante no país, até para que a gente possa continuar tendo um horizonte de tempo nos nossos negócios. A gente precisa melhorar, e muito, né, o ambiente onde a gente vive. Isso a gente tem absoluta consciência disso há muitos anos, e é por isso que a gente foi procurar, por exemplo, o GRAAC. A gente está lá no GRAAC, eu acho que há mais de 15 anos, e desenvolvendo ações regulares. A gente não só contribui financeiramente, como a gente contribui efetivamente. Eu sou um dos diretores do conselho do GRAAC, faço questão de estar lá quase que semanalmente, junto com outros diretores, gente muito capacitada. Nós estamos lá no conselho tentando criar alternativas para que o próprio GRAAC possa se sustentar a médio e longo prazo. Ele é catraca livre, mas nós estamos criando uma estrutura hoje de cobrança para aqueles que podem pagar, sustentar aqueles que não podem. Então é um negócio assim
em todas as áreas essenciais. Esse ano nós fizemos nós estamos participando de uma outra ação, essa linda, maravilhosa, que chama Velho Amigo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse Instituto Velho Amigo, todos nós sabemos que o país aliás, eu escutei isso esses dias, eu já tinha desconfiança, mas não sabia. O Brasil é o país que envelhece mais rápido, né? Portanto, e infelizmente é um país que trata muito mal os seus velhos. Mas iniciativas importantíssimas de gente muito boa estão começando a existir. E você sabe que eu confio muito no empresário brasileiro. Quando a gente leva ao empresário brasileiro a possibilidade de ajudar, ele aparece, ele vem e rapidamente as coisas acontecem. O GRAAC é um exemplo. Bom, além de ser conselheiro do GRAAC, você também é um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas de Comércio Exterior, assim como é cofundador e diretor do Conselho Empresarial Brasil e China. Conta pra gente como é que você consegue alinhar tudo isso, como é que fica a sua rotina de trabalho, Roberto, junto com a vice-presidência, né, da Coexport. Maria Rita, as coisas se unem, né? Quer dizer, eu trabalhando pelo Conselho Empresarial Brasil-China, estou trabalhando pela Coexport também, e vice-versa. O conselho foi criado já tem muitos anos, eu não sei exatamente quantos anos, eu acho que ele vem desde 2004, foi pelas empresas que mais participavam do comércio entre Brasil e China, e hoje ele é extremamente reconhecido como o canal de comércio, né? O canal não de comércio, mas o canal de negócios entre o Brasil e a China. Qualquer discussão que possa haver em relação a business é através do Conselho Empresarial, que o próprio governo reconhece como o canal adequado para discussões empresariais. Isso me dá uma possibilidade de estar presente nas grandes decisões, ou estar próximo às grandes decisões e enxergar um pouco dessa... Isso, sem dúvida nenhuma, me ajuda muito no trabalho da Coexport. Por outro lado, nós temos um escritório muito ativo, bastante competente na China já há décadas, e com isso a gente tem muito acesso ao dia a dia na China. Isso também me ajuda muito no trabalho do Conselho Empresarial. Eu sou um dos fundadores da ABES, né, Associação Brasileira das Empresas de Comércio Exterior, e que é outro instrumento de capacitação do comércio sensacional, né? Com uma capacidade de discussão junto ao governo das necessidades do nosso segmento, e também acaba sendo um instrumento do meu trabalho aqui na Coexport. E a GRAAC, Velho Amigo, são, diria que é até um pouco do meu lazer, né? Ter a possibilidade de estar presente nessas iniciativas faz muito bem a alma da gente. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, vou te pedir aquela dica de leitura, né, que eu falei agora há pouco. Essa é uma dica muito bacana. De verdade é bacana, eu digo porque muitas pessoas me deram retornos positivos. Isso aqui é um livrinho simples, mas muito gostoso de ler. É O Fabricante de Sabonete. Ele fala a respeito de industriais do século XX, né? E aqui tem a presença do meu avô, que foi o fundador de uma grande empresa do começo do século XX e que traz ensinamentos maravilhosos para nós administradores e mostra como lá atrás já se fazia muito do que se acha que é novo hoje. É muito legal. Então chama O Fabricante de Sabonetes. E quem escreveu foi meu pai, Adolfo. Que legal! E ele traz memórias incríveis que meu pai tinha da relação com o meu avô, e ele foi caçando durante os últimos anos documentos que mostravam como que meu avô administrava a Gessi, que depois foi comprada pela Lever, ainda na década de 60. E mostra o quão moderno se conseguia, o quão moderno para hoje se conseguia ser no começo do século XX. Tem uma frase aqui que fala:
e é verdade, a história do Milani, pioneiro da gestão empresarial moderna. Ali já se falava de TI, já se falava de coisas assim, muito interessantes de ver. É bem bacana. É uma dica. Não, excelente dica. Excelente dica. Bom, a gente vai pedir agora, né, um contato seu. Se alguém quiser continuar esse bate-papo, tirar alguma dúvida, pode ser o LinkedIn, pode ser um contato profissional, se você puder deixar para a gente. Sem dúvida. Bom, o LinkedIn é o meu caminho, né? Cada dia tem sido mais, estou aprendendo a mexer cada dia mais no LinkedIn. Eu acho que eu vou chegar muito jovem aos 70, de tanto que eu me dedico a participar das redes sociais, pelo menos o LinkedIn, eu gosto muito. E você vê que o LinkedIn está crescendo demais, inclusive. Sim. Eu acho que é ali que qualquer um pode me encontrar. Eu sou ativo no LinkedIn, participo à medida do possível. Então, é o caminho mais adequado para me encontrar a qualquer momento. Agora, para a gente encerrar mesmo com chave de ouro, uma curiosidade. A gente estava falando agora há pouco que aprender TI hoje é tão básico como o inglês foi no passado. E o mandarim? Você que tem essa relação tão estreita com a China, ainda vale a pena as pessoas investirem? Porque teve um boom, uma época que todo mundo queria fazer mandarim. É uma boa dica? Vale a pena investir no mandarim? Eu sou até suspeito. Infelizmente, eu não falo quase nada. Mandarim é uma questão de estudo. Não é uma língua que você aprende só com convívio. Mas eu acho, assim, sensacional falar mandarim. Mas sensacional. Não tem como ter dúvida de que, nos próximos muitos anos, a China vai ter uma influência gigante em todos os países, no mundo inteiro, né? Está se tornando a maior economia do mundo, a previsão é que dentro de pouquíssimos anos será. E o chinês está aprendendo inglês, mas existe uma dificuldade natural para que eles aprendam em inglês, poder se relacionar com o ocidental falando a sua língua. Isso é uma capacitação maravilhosa. Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem aprendido chinês. Infelizmente, não consegui convencê-los disso, mas é uma grande capacitação para quem quer trabalhar em comércio. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, e aqui eu quero te agradecer, né? Encerrar o nosso programa e te agradecer pela entrevista, pelo seu tempo, compartilhar um pouco com a gente da sua experiência, falar sobre o comércio exterior. Eu que agradeço, Maria Rita, foi muito bacana, as perguntas super bem formuladas e a tua simpatia foi ótima mesmo. Estou à disposição tua de todos. Bom, muito obrigado. Muito obrigada. E obrigada a vocês que ficaram conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Claro que eu não preciso nem dizer que vocês podem escrever aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa. E claro também que vocês podem sugerir novos temas, novos convidados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça. Se inscreva agora. Não esqueça também de ativar as notificações no sininho aqui embaixo e de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo CRA Entrevista. Tchau, tchau. Aqui no Brasil, o número mágico é 11% hoje transportado via marítima. Esses 11% incluem a cabotagem de carga geral, de granel e também petróleo. Petróleo significa bastante nesse contexto, mas, no caso, os containers também, o granel líquido também. Então, cada um tem a sua importância. Na parte de containers, por exemplo, os associados foram movimentados no ano passado 1 milhão, em torno